Oi pessoal, eu tô fazendo este vídeo para poder tirar algumas dúvidas de vocês. Vocês têm até sexta-feira agora, dia 8 de maio, para enviar para o meu e-mail, aquele que consta na atividade, no roteiro da atividade, as 6 questões, são 6 probleminhas sobre a lei de Lavoisier, que é a conservação das massas, e a lei de Proust, que é a proporção constante das massas. E caso alguém ainda tenha alguma dúvida, é uma matéria que nós já trabalhamos, tá? Tem no caderno de vocês. Mesmo assim, eu vou fazer esse videozinho para ver se eu tiro algumas dúvidas que ainda estejam pendentes. Então a gente faz essa pequena revisão, tudo bem? Na lei de Lavoisier, que é a lei da conservação das massas, o que é que nós visualizamos até agora? Que Lavoisier, ele trabalha com o seguinte princípio, tá? Que a soma das massas antes da reação, ela vai ser igual à soma depois da reação, tá? Que é o equilíbrio. Tudo bem? Então, a massa, ela deve permanecer inalterada, tudo bem? Por exemplo, 3 gramas de carbono reagem com 8 gramas de oxigênio. Então, isto aqui, 3 com 8, dá 11 gramas. Então, nós temos 11 gramas de gás carbônico. Então, antes da reação, somando os reagentes, eu tenho 11. E depois da reação, eu tenho 11 gramas de gás carbônico. Então, a massa, antes da reação e depois da reação, ela deve ter a mesma quantidade. Tudo bem? É a lei de Lavoisier. Então, a gente vai sempre considerar que as partículas, que são os átomos, tanto inicial como final, eles sempre vão ser os mesmos. Então, a massa, ela também deve permanecer inalterada. Se a gente pensar aqui no nível microscópico, olha só, aqui eu tenho as moléculas de água, tá? 2 moléculas de água. Então, eu tenho o átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Então, 2 moléculas de água. No final, o que é que eu tenho? Eu tenho 4 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. Então, se a quantidade de átomos permanece a mesma, eu também tenho a mesma quantidade de massa. Já a lei de Proust, ela diz o seguinte, tá? Que as proporções, elas são constantes. O que é que isso significa? Que, por exemplo, se eu estiver fazendo um bolo, pessoal, o que eu tenho que fazer? Se eu vou fazer uma receita, mas se eu for dobrar essa receita, eu não tenho que dobrar os ingredientes? A mesma coisa aqui. Tá? Eu tenho aqui 3 gramas de carbono, 8 gramas de oxigênio, formam 11 gramas de gás carbônico. Mas e se eu dobrar a quantidade de carbono? Eu fui para 6 gramas de carbono. Se eu tenho 8 gramas de oxigênio, mas se eu dobrei, obrigatoriamente eu tenho que dobrar o oxigênio. Então, 16 gramas. Obviamente, eu vou dobrar a quantidade de gás carbônico. Então, 11 gramas de gás carbônico, eu passo para 22 gramas de gás carbônico. Então, assim, pessoal, na questão da lei de Proust, que é a proporção constante, se a gente consegue visualizar, eu consigo enxergar logo de cara, beleza. Né? Então, eu sei que aumentou o dobro, aumentou o triplo, ou diminuiu 2 vezes. Se eu não souber como que aumentou, eu posso fazer um cálculo simples, tá? Eu posso aplicar uma fórmula matemática simples, que é uma regra de 3. E aí, né, eu multiplico cruzado e acho o valor de x. Então, neste exemplo aqui,
né? 6 gramas está para 9, 10 está para x. Eu multiplico cruzado e x, 6x é igual a 9 vezes 10, que é 90. 6 vai passar dividindo, então x é igual a 90 dividido por 6. X é igual a 15 gramas. Então, se eu não souber interpretar logo de cara aqui, que nem na primeira linha aqui da nossa tabela, o carbono, 3 gramas, depois o carbono duplicou, 6 gramas, depois o carbono triplicou, 9 gramas. Se eu não consigo enxergar a proporção, que foi o dobro, depois o triplo, eu posso tentar montar uma regra de 3. E a conclusão é a seguinte, que isso a nível microscópico, a gente também visualiza, tá? Se a nível microscópico, quer dizer, se os átomos, eles se mantêm também aumentando proporcionalmente, então olhem aqui, ó, eu tenho um átomo de carbono, 2 de oxigênio, aí eu tenho o gás carbônico. Aqui eu tenho 2 átomos de carbono, 4 de oxigênio, e aqui eu tenho 2 moléculas de gás carbônico. Quer dizer, eles aumentaram proporcionalmente. Então, se o átomo aumenta proporcionalmente, a massa também aumenta proporcionalmente. Tá? Então, a lei de Proust é a lei da proporção constante das massas. Espero ter ajudado vocês, eu espero que vocês consigam realizar as atividades. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus, se cuidem, tá bom, pessoal? Um beijão!